Olá, irmãos, que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você. Que nós possamos, mais uma vez, sermos edificados pela gloriosa palavra do nosso Deus. Você tem algum assunto que é muito delicado para você? Algum assunto que você não converse com seu marido? Ou que você não converse com sua esposa? Algum assunto que você evita nos encontros entre amigos e familiares? Assunto delicado por causa de sentimentos que possa trazer ao seu coração? Assuntos delicados porque você sabe que vai trazer alguma intriga, confusão? Assunto delicado porque você talvez tenha medo dele? Todos nós temos algum assunto que talvez seja delicado na nossa vida. O apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, também tratou sobre um assunto muito delicado para os cidadãos daquela cidade. E eu gostaria de tratar sobre esse assunto lendo com os irmãos em Atos, capítulo 17, o verso 32 ao 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disto, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Nesse texto, quando o apóstolo Paulo trata sobre o assunto ressurreição dos mortos, alguns começam a zombar, outros falam: sobre isso te ouviremos noutra ocasião. De fato, esse assunto era um assunto muito delicado para eles. Por que será? O que nós observamos é que muitas pessoas têm medo daquilo que virá depois da morte. É algo que nós não temos absoluta certeza, ou melhor, é algo que a maioria dos homens não tem absoluta certeza do que acontecerá. E elas temem essa situação. Algo que não acontece para aqueles que de fato creem no Senhor Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo se encontrava em Atenas. E lá em Atenas, era conhecida como o centro do conhecimento, como o berço da filosofia. Atenas era a capital da Grécia. E muitas das novidades que aconteciam no mundo eram ali discutidas. Era um lugar que buscava tanto o conhecimento que eles fizeram um lugar chamado Areópago, onde alguém ficava ali no meio e as pessoas ficavam ouvindo o que aquela pessoa tinha a dizer. E depois interrogavam, perguntavam, para terem um maior conhecimento desse determinado assunto. O apóstolo Paulo, estando lá, foi convidado para também falar daquilo que ele ensinava nas sinagogas. E o apóstolo Paulo aceitou e foi pregar e foi falar da sua mensagem para os atenienses. Ao chegar no Areópago, Paulo começou a falar sobre uma coisa que ele viu e achou muito interessante, entre os diversos altares que havia em Atenas. Atenas era uma cidade muito religiosa também, e ela tinha vários altares. E um altar para cada deus. E um altar para cada deus de cada nação que eles conheciam, de cada povo que existia.
Não importando se eles criam ou não criam naquele Deus, eles aceitavam tudo, abraçavam tudo. E existia entre aqueles inúmeros deuses um altar que estava vazio. E um altar destinado ao Deus desconhecido. Os atenienses colocaram esse altar. No caso deles esquecerem de algum Deus, estava ali o altar para homenageá-lo. Mas o apóstolo Paulo usa de uma outra forma. Ele fala, olha, quando estava andando, eu vi que entre os seus deuses havia um altar ao Deus desconhecido. E é justamente sobre esse Deus desconhecido de vocês que eu quero falar. Esse Deus desconhecido é o Deus criador do céu e da terra. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que não vive em santuários feitos por mãos humanas. É um Deus que não pode ser servido por mãos humanas. Que não somos nós que damos algo a esse Deus. Pelo contrário, é Ele quem nos dá tudo. A vida, o ar e todas as coisas que são à nossa volta é doadas por esse Deus. É um Deus que não é semelhante ao ouro, à prata, à pedra. É um Deus que não pode ser feito e não admite ser feito pela arte e pela imaginação humana. É um Deus que também, mesmo sendo nós errados ou não o conhecendo, é um Deus que não leva em conta os tempos da ignorância. Os tempos que eu não conhecia, os erros do passado. Esse Deus, Ele não vai levar em conta, mas Ele pede que todos se arrependam dos seus erros e dos seus pecados. Um arrependimento necessário, porque esse Deus há de vir para julgar todos os homens. E Ele destinou alguém para esse julgamento, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos. No último dia, no dia dos grandes julgamentos, Jesus Cristo há de vir. E esse Jesus que vai vir julgar, foi aquele que também propiciou para nós a nossa salvação, sendo Ele o único que pôde morrer pelos nossos pecados, pagar as nossas culpas e também ressuscitou dentre os mortos. E quando o apóstolo Paulo fala sobre ressurreição dos mortos, ali alguns atenienses se levantam, começam a rir, começam a zombar e dizem, sobre isso nós te ouviremos em outra ocasião. É interessante que muitas pessoas pensam que a nossa vida vai terminar aqui. Mas não vai. Existe uma vida após essa vida. E uma vida que nós só teremos acesso se nós estivermos firmados em Jesus Cristo. Se nós crermos de fato que Ele é o Filho de Deus, que Ele levou os nossos pecados, que Ele nos redimiu e que é Ele quem nos justifica e nos santifica. E que nós devemos andar não segundo os nossos pensamentos e as nossas vontades, mas segundo a sua santa e bendita palavra. De fato, esse é um assunto delicado para alguns. E alguns vão zombar, alguns vão ignorar, mas outros, eles virão a crer. Eles entenderão, eles aceitarão e eles se achegarão aos pés de Cristo. E o que é melhor, no último dia, eles estarão do lado de Deus e desfrutarão da eterna glória que Deus tem preparado para eles. Meus irmãos, se esse é um assunto delicado para você, se a ressurreição, se estar com Cristo é um assunto delicado para você, saiba que não estar com Cristo vai lhe trazer muito mais prejuízos.
vai trazer uma condenação eterna. E não é isso o que nós queremos. Pelo contrário, queremos que você creia, se achegue a Cristo, porque é Ele quem pode redimir-nos de todas as nossas culpas. Que Deus esteja nos perdoando, nos fortalecendo e fazendo com que nós possamos chegar aos seus benditos pés. Vamos orar. Santo e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, que Tu tens propiciado a nós um meio para nós termos uma salvação plena e perfeita por meio de Jesus Cristo. Que nós possamos crer na ressurreição, na Tua segunda vinda, e possamos estar com os nossos corações preparados para fazermos a Tua santa e bendita vontade. Livra-nos, Senhor, de todo mal, guarda-nos e prepara-nos para a Tua vinda. Em nome santo, Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.